sabe que a maioria dos povos do mundo inteiro, né, tem algum tipo de crença. Isso vem de séculos e séculos, né? O Brasil, o maior país católico do mundo, né? Quer dizer, cristão. Dá para ser feliz sem Deus? Dá para ser muito feliz sem Deus. Aliás, se a gente olhar as estatísticas, vamos olhar alguns países com os maiores números de ateísmo. Finlândia, Suécia, Noruega, Japão. Será que eles são todos tão infelizes assim? Você olha os países mais religiosos, na África, na América do Sul, todos subdesenvolvidos. Dá para ser muito feliz sem Deus. Pois é, Daniel, quais são os argumentos dos ateus para não acreditar em Deus? Aliás, o que é o ateísmo? Duas perguntas. Duas perguntas. Vamos primeiro o que é o ateísmo, Isso, depois... mais fácil. Ateísmo é a ausência da crença em divindades. Só isso. Agora, quais são os argumentos? Essa é uma questão curiosa, porque não é tão simples quanto parece. Quando se fala em argumentos, existem argumentos sobre existência. Mas a inexistência, geralmente, é impossível de provar. Quais são os argumentos para dizer que o Saci Pererê não existe? Não se prova que o Saci Pererê não existe. Isso é impossível. Ele pode estar, no máximo, bem escondido. Você pode dizer, você não procurou direito. Então, o que você pode pegar é dizer, bom, você acha que o Saci Pererê existe? Então, me diga por que ele existe. E eu vou te mostrar porque os seus argumentos são ruins. Então, os argumentos pelo ateísmo, na verdade, nada mais são do que o desmonte, mostrar, olha, os argumentos em favor da existência de deuses são todos ruins, eles não se sustentam. O que você acha? Eu discordo. Tá certo. Vamos voltar ao tema. Então vamos lá, vamos dar um tempo para ele. Vamos. As interpretações da física são com muita frequência utilizadas pelos místicos para tentar validar ideias religiosas, mas isso nunca foi bem visto na ciência. Você tentar entrar com qualquer paper, em qualquer grande jornal científico, falando desse tipo de interpretações, ele simplesmente não é aceito. Isso são ideias que os religiosos têm para si mesmos para tentar conciliar ciência e fé. Se esse tipo de coisa fosse possível, os cientistas estariam recorrendo aos papas, e não ao contrário. O que você vê hoje em dia é que a religião está procurando se assegurar através da ciência. A religião sabe que tudo que eles têm é a fé. E eles sabem que existe uma imagem bem assegurada na sociedade hoje em dia de que a ciência dá coisas garantidas. Então, eles procuram esse tipo de reconhecimento social que eles não têm. Não é preciso ter fé para acreditar, para reconhecer a validade das propostas científicas. Então, voltando ao nosso tema, os argumentos a respeito da existência de deuses são todos facilmente refutáveis. Quaisquer um deles. Por exemplo, argumento clássico, o argumento das origens. De onde veio tudo. Que é a grande angústia humana, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E a ciência já respondeu, isso é o mais interessante, a ciência já respondeu essas perguntas. De onde viemos? Darwin já nos disse de onde viemos. A cosmologia já disse de onde veio o nosso universo. E a neurociência já disse que tudo que nós somos está no nosso cérebro. Não há alma, não há espírito. Isso é simplesmente uma ideia de pessoas de 300 mil anos atrás. Então, mas voltando, o argumento das origens. Das duas, uma. Ou tudo é criado por outra coisa, ou nem tudo é criado por outra coisa. Se tudo é criado por outra coisa, então esse Deus foi criado por um outro Deus, foi criado por um outro Deus, então a ideia religiosa está com um problema. Se nem tudo foi criado por outra coisa, por que pensar em deuses? A gente vê séculos e séculos, a maior parte dos povos, você vê que tem crença. É verdade. Isso é uma necessidade, é uma criação do homem, que na sua opinião, o que é? Eu diria que mais do que uma necessidade, isso faz parte dos nossos erros embutidos de avaliação. Então, por exemplo, o professor aqui falava sobre a correlação entre os países que eu citei e índices de suicídio. Existe e é fato. É fato. Agora, o fato de haver correlação não significa que haja causação. Quando dois números andam juntos, não significa que um criou o outro. Então, caso clássico, na França aumentou o desemprego e aumentou o alcoolismo. Então, quer dizer que as pessoas estão sendo despedidas porque estão bebendo? Ou será que elas estão bebendo porque estão sendo despedidas? Se arrogar o direito de saber sobre física quântica tudo, porque é uma que é especificamente envolvido em trabalho científico. Por exemplo, só para te citar, qual que é a diferença de fé e religião?
Queria que você me dissesse qual que é a diferença. Fé é uma posição, religião é uma instituição. Então, eu quero te corrigir. Fé é uma energia que foi mensurada por um exame chamado Scribe, através da seguinte coisa. Pode até pegar o sorriso, que está até bonito. Que eu quero te mostrar assim, esse exame foi feito hoje em Cocoa Beach, que é uma sede da NASA, que está se estudando o psiquismo humano, que ao contrário da questão só do cérebro, existe uma coisa muito legal, que é a energia do pensar, energia do sentir e energia do agir. Isso é possível, porque o cérebro humano consegue transformar a matéria no quinto estado dela, que é condensado Bose-Einstein. Que é o que explica... O cérebro cria condensado Bose-Einstein? Isso aí Bom, é dizer pode o perguntar a seguinte... qualquer físico, isso não está reconhecido pela comunidade científica internacional em lugar nenhum. Nenhum. Isso é pseudociência. Esse exame, a Scribe, foi mensurado o campo eletromagnético das pessoas e as modificações depois. Que um padre foi... E antes e após a inserção do padre para essa pessoa, que no caso, energia vital, energia psíquica e energia da fé, energia vital, ele desculpa, pode perfeitamente ter primitivo. efeito, porque como é que você explicaria, então, o efeito existe placebo? energia vital. Como é que Se o você senhor fosse explica, então? à universidade, o senhor seria banido. Então, voltando ao nosso tema. Então, não existe... Quando se fala em correlação, isso não significa que haja causação. Então, o fato de muitas pessoas acreditarem em alguma coisa não significa que isso seja verdade. Casos claros e típicos: machismo, preconceito racial, preconceito contra os judeus. Essas foram ideias que foram praticamente universalmente aceitas em toda a humanidade. E ainda hoje temos severos problemas para erradicá-las, em grande parte graças à religião. Então, as pessoas têm a tendência, entre outras coisas, de ver causação onde só existe correlação. Então, por exemplo, o sujeito vai e reza. Depois ele melhora. O que ele acha? Eu melhorei porque eu rezei. O fato de ele ter melhorado depois de ter rezado não significa que ele melhorou porque ele rezou. Significa o quê? Significa simplesmente que ele melhorou depois que ele rezou. Se você quer saber a causação, você tem que fazer um outro estudo para saber por que ele melhorou, se a oração teve algum efeito nisso ou não. E, aliás, os estudos feitos sobre a chamada oração intercessória, uma pessoa reza para que outra melhore, todos deram ressonantemente negativos. Algumas pessoas pelas quais se rezavam ficavam até pior. Quer fazer pergunta, quer fazer comentário? Olha, todos os nossos canais de comunicação estão aí. Tem meu site, tem telefone, tem o site do Brasil, o e-mail do Brasil das Gerais. Então, fique à vontade, tá? Olha, Maria da Conceição, do bairro Carlos Prates, de Belo Horizonte, ela falou assim: Roberta espiritualista. Meu filho não acredita em Deus, mas é uma pessoa ética, muito correta e que procura ajudar as outras pessoas. Nossa, que bom, né? Inclusive, queria te perguntar, existe espiritualidade no ateísmo? Há controvérsias. Pois é. Eu li muito sobre isso, viu? Achei super interessante. Um dos principais autores atuais sobre ateísmo, chamado Richard Dawkins, ele propõe que utilizemos o termo espiritualidade voltado a grandes sentimentos, grandes questões e tal. Eu discordo. Eu acho que, pelo menos em português, em inglês, em outras línguas que eu conheço, a palavra espiritualidade deriva da mesma raiz de espírito. E eu, como muitos outros ateus, entendo que não existe espírito. Tudo que somos, tudo que entendemos, tudo que jamais seremos está no nosso cérebro. O nosso cérebro morre, nós morremos com ele, enfim. Então, falar em espiritualidade na ausência de espírito, eu acho que não faz sentido. Agora, lembrando, que motivo? Existe algum motivo que te levou a ser ateu, alguma decepção, alguma coisa assim? Não. Então, eu sei que isso é estranho. Num país de 97% de pessoas que têm crenças em deuses, as pessoas tendem a perguntar por que é que você não acredita. Mas a pergunta, na verdade, tem que ser ao contrário. Por que você acredita? Porque as pessoas que não acreditam como eu só podem apontar, bem, os motivos para se crer são ruins. Só isso. Agora, ela cita aqui, Maria da Conceição, meu filho é uma pessoa ética. Como é que você enxergaria o mundo sem essa... digamos, ética cristã, se eu posso dizer muito dessa melhor. Forma, né? Sem preconceito contra mulheres, sem preconceito contra homossexuais. A escravidão teria acabado, talvez, alguns milhares de anos antes, se não fosse pelo clero ter apoiado a escravidão. Então, vamos olhar, por exemplo, a maior instituição cristã, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. As mulheres só entram no Vaticano para servir cafezinho.
As mulheres deveriam ter orgulho de não ter contribuído com uma linha só da Bíblia, que diz que as mulheres têm que se submeter aos seus maridos, têm que ficar caladas na igreja. Essa ética machista é escravocrata. Quando a gente olha a época de Jesus e do Antigo Testamento, qual era de longe a maior injustiça daquela época? Escravidão. Quando as pessoas leem servo na Bíblia, na verdade é escravo. Cheio de escravos. Jesus usou os escravos em um monte de parábolas. Ele falou uma vez que não devemos ter escravos? Nunca. A escravidão para Jesus era uma coisa normal e boa. Se nós não tivéssemos a ética cristã, estaríamos pelo menos uns 2000 anos à frente em termos de ética. Você já leu a Bíblia toda? Já. Muito antes, pelo contrário. Deus é amor. A única forma de manifestar amor é através de relacionamento. Como alguém pode amar sem se relacionar? Deus é uma pessoa. Então, Deus quer nos amar. Mas para Ele poder nos amar, tem que haver uma aproximação, tem que haver um relacionamento. Comentar? Por favor. Bom, ele precisaria ser onisciente para saber que todos os homens têm a necessidade de adorar alguma coisa. Quando ele diz que um time é Deus, que o dinheiro é Deus, você pode dizer que são paixões. Eu concordo. Dizer que são deuses, que são divindades, não. As pessoas têm paixões, isso é perfeitamente humano. Dizer que são deuses, isso aí é misturar alhos com bugalhos. E as mudanças pessoais, elas acontecem pelas mais variadas razões. Já que estamos aqui na área do psiquiatra, uma pessoa foi estudada por muito tempo, o início da psicologia, talvez com o estudo de um sujeito chamado Phineas Gage. Ele trabalhava numa mina, socando pólvora em buracos com uma barra de aço. Um dia ele socou a pólvora demais, a barra de aço saiu, atravessou a cabeça dele. E ele viveu para contar a história. Só que uma pessoa completamente diferente. Antes, uma pessoa cordial, ele se tornou completamente agressivo com todo mundo, se separou da mulher, começou a beber, falava palavrões. As pessoas mudam quando seus cérebros mudam. Seus cérebros podem mudar por causa de uma pancada, por causa de uma concussão, por causa de um desequilíbrio dos neurotransmissores. Muitas coisas podem mudar as pessoas. Mal de Alzheimer, a pessoa que está lá, como é que, se as pessoas são movidas por almas, como é que, com doenças degenerativas, de repente a pessoa perde a memória, ela muda a moral dela, ela muda a maneira de se relacionar com os outros. Por quê? Porque são mudanças que estão no cérebro dele. Quanto a esse Deus, suposto Deus que é amor, ele disse, entre outras coisas, quanto, porém, esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Achei isso que é amor, hein? Pois é, qual que é o sentido da vida para você, então? É o sentido que nós quisermos dar. Se eu quiser dar o sentido da minha vida a simplesmente trabalhar, esse vai ser o sentido da minha vida. Se for a minha família, é a minha família. Se for o meu hobby, é o meu hobby. Você tem família, filhos? Sim, eu tenho. Na formação do seu filho, ele tem a liberdade de, se ele quisesse direcionar para uma crença, você permitiria? Toda. Agora, o que eu acho extremamente importante é que o que existe de educação religiosa feito com as crianças é doutrinação. O que se pega é como diziam os jesuítas, me dá uma criança aos 7 anos, eu te darei o homem. Por quê? As crianças acreditam em tudo que a gente fala para elas. Falar de divindades que elas não entendem, dizer que uma criança de 5 anos ou de 7 anos é cristã, é uma violência. Uma criança de 7 anos não pode ser nem comunista, nem monetarista, nem cristã, nem nada. É uma criança. E, no entanto, os religiosos fazem questão de doutriná-la para que, quando ela tiver mais falar de divindades maior, ela não consiga mais se separar disso. É uma violência. Uma criança de 7 anos não pode ser nem comunista, nem monetarista, nem cristã, nem nada. É uma criança. E, no entanto, os religiosos fazem questão de doutriná-la para que, quando ela tiver mais maior, ela não consiga mais se separar disso. Eu faço questão de não doutrinar ninguém, nem a minha filha, nem ninguém. As pessoas têm que ser livres para fazer essa escolha quando elas tiverem maturidade para fazer essa escolha, e não antes. Agora, Bernadette liga lá da cidade de Caeté, que fica aqui no interior de Minas. Pois, Daniel, quem você recorre em um momento de angústia, de dificuldade? Eu discordo de quase tudo que Freud dizia, mas uma coisa eu concordo entusiasticamente. Ele entendia que as divindades, em especial o Deus cristão, nada mais é do que uma substituição aos pais. É difícil perder os pais, é difícil saber que eles não vão estar conosco para sempre, é difícil saber que eles não são perfeitos, que eles não são nem os melhores pais do mundo. Então, quando as pessoas crescem, elas substituem esses pais por alguém que nos vai dar conforto, justiça, proteção, alguém a quem sempre podemos recorrer. Faz parte de crescer saber o seguinte, estamos sós,
nós temos a nossa família, temos os nossos amigos, às vezes temos os pais, e é isso. Não precisamos inventar fantasias de outras coisas. Crescer é saber lidar com essa verdade. A escutar o contraditório. Mas, né? inclusive, o trabalho de vocês, a associação que vocês criaram, a Associação Brasileira, né, de Ateus, e o número de ateus no Brasil vem crescendo muito. Eu até imagino que são pessoas que estão usando uma maneira popular de falar, saindo do armário, que eram ateus, mas a gente sabe que existe uma discriminação muito grande. Inclusive, existem pesquisas aí, até da Veja, né, mostrando que há uma resistência muito maior contra ateus, até para outros grupos que sofrem discriminação, como os homossexuais, os negros e tudo mais, né? Quer dizer, essa associação vocês criaram para isso. Por quê? Claro, gente, isso faz parte, né? São formas diferentes de enxergar a própria vida, né? É isso que vocês querem, né? Isso. Um dos grandes objetivos da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos é buscar o lugar do ateu e do agnóstico na sociedade com uma posição digna, com uma posição a par com qualquer uma das demais. Que merece respeito. Sem dúvida. Agora, eu sei que você veio a Belo Horizonte também e nos pediu, olha, eu quero falar sobre o tratado com o Vaticano, não é isso? Exatamente. Um dos objetivos muito importantes da associação, como deveria ser de outras entidades, é lutar pela efetiva laicidade do Estado. Um Estado laico é aquele que não só não tem religião, que é o nosso Estado aqui brasileiro. Teoricamente, desde o século XIX, o país não tem religião oficial e não poderia financiar nem privilegiar nenhuma em detrimento de outras. No entanto, em novembro do ano passado, o presidente Lula foi ao Vaticano, assinou um acordo exclusivo com o Vaticano que dá enormes privilégios à Igreja Católica. Dá dinheiro de todos os contribuintes para financiar bens móveis e imóveis da Igreja Católica. Isso neste exato... Infelizmente, a mídia se recusou a pautar esse tema. E o que a gente vem vendo é que os partidários da aprovação desse acordo pediram até o regime de urgência para que ele seja aprovado, para impedir que isso seja discutido pela sociedade. A sociedade não está sabendo disso e, uma vez aprovado, nunca mais vamos poder voltar a ser um Estado laico. Terminando com a frase do Paulo Afonso, lá da cidade de Matozinhos, ele fala assim, Daniel, você teria coragem de pedir a Deus para que ele se manifeste para você e você vê-lo ou senti-lo? Faço um desafio. Se ele existir, qualquer Deus, dobre um dedo meu agora. Ou em qualquer outro dia que ele quiser. Ele não é onipotente? Não poderia fazer isso agora? Estranho, né? Um Deus que é onipotente, mas não quer fazer isso, para mim se parece muito com um Deus que não existe. Quando você trabalha fé e ciência, e acho que as duas coisas são complementares. E a tendência é que um dia essas coisas acabem se fundindo. Você já não acredita nessa complementação, né, Daniel? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sempre que a ciência cria conhecimento a respeito da religião, ela o nega. Sempre que a ciência cria conhecimento a respeito da religião, ela não nega.